Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Irmãos, graças a Deus, mais um dia. Vamos contar com a misericórdia, a bondade e a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Irmãos, Deus sempre chega primeiro na nossa vida e nós vamos contar com a presença de Deus em nome de Jesus. As coisas estão acontecendo e nós vamos viver o cuidado, a bondade e a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Consagra o seu dia, saiba que Deus está tomando conta de tudo em nome de Jesus. Irmãos, presta bem atenção em nome de Jesus. Olha só, o que ele vai... Vamos ler aqui. Texto base, 1 Pedro 5, versículo 7, tá? O que eu quero trazer? Eu quero trazer especificamente, ficar aqui atento no versículo 7, ó. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmão, às vezes não é só ansiedade, às vezes é uma situação que não é que tem ansiedade, aquela coisa toda. Olha só, o que nós precisamos aprender em nome de Jesus? Lançando sobre ele toda vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Às vezes não é ansiedade só, tem alguma coisa que vai acontecer e nós precisamos falar com Deus, lançar sobre ele aquela situação, falar com Deus sobre aquela condição, permitir que a graça de Deus nos alcance em nome de Jesus. Olha só, o que ele está falando para nós em nome de Jesus? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, em nome de Jesus, presta bem atenção. Não fica segurando nada, não. Seja qual for a situação, vamos falar para Deus. Lá no Filipenses fala assim, que todas as suas petições sejam conhecidas diante de Deus com oração e súplica, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Irmão, em nome de Jesus, muitas vezes nós estamos lidando com situações e não estamos entendendo. Presta atenção, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Tem coisa, querido, que tem coisa não. Todas as coisas, não pode ficar na nossa mão, não. Em nome de Jesus, eu tenho que colocar na presença de Deus, em nome de Jesus, eu tenho que declarar para o Senhor. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Agora, você vai falar assim, irmão, mas Deus sabe antes de eu falar. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder, onisciente, sabe todas as coisas. Eu sei, meu irmão, que Deus sabe, tá tudo na mão dele, querido, presta atenção. Só que quando eu falo, eu reconheço, e é neste momento que eu estou pedindo a intervenção de Deus sobre a causa, sobre a situação. É neste momento que eu estou pedindo a intervenção e a manifestação de Deus, lançando sobre ele toda a ansiedade, toda a situação. Fala com Deus. Ah, mas é do tamanho de um grãozinho de nada. Fala com Deus. É grande, fala mais ainda com Deus. Sabe por quê? Presta bem atenção. Versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Irmão, presta bem atenção. Em nome de Jesus, você está bebendo? Você está tomando cachaça? Eu creio que não. Não é verdade? Mas o que ele está falando? Sede sóbrios. Por que nós não estamos sóbrios? Muitas vezes nós estamos dormindo, nós estamos meio pescando, pestanejando, não está sóbrio.
Você já viu uma pessoa quando ela está sob o efeito do álcool ou o efeito de algum remédio? Ao efeito de algum remédio, pode acontecer. Não tem remédio lá que faz a pessoa dormir, que tem, né? A pessoa, às vezes a pessoa tem algum problema, né? Às vezes toma, às vezes está com tosse, vamos supor. E aí toma um remédio e algum componente nele faz dar sono. O que ele está falando para mim e para você? Sede sóbrios, querido, e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor como um leão, bramando, buscando quem possa tragar. Presta atenção, em nome de Jesus. Anda sóbrio, querido, em nome de Jesus. Por que ele falou, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós? Porque ele não quer que eu fique com peso. Por que ele não quer que eu fique com peso? Porque eu preciso ter capacidade de raciocínio e ouvir a voz de Deus. Irmão, às vezes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar tudo, silenciar o barulho que está acontecendo à nossa volta e ir orar e clamar a Deus e aguardar a revelação do Senhor. Ele está falando sede sóbrio. Muitas vezes a gente não está bebendo cachaça, não está bebendo vinho, bebida forte, nada. Não. Mas as preocupações, presta bem atenção, as preocupações tá nos deixando meio assim, ó, meio aéreo, né? O contrário de sóbrio é dormindo, é desatento, é descuidado, não é assim? Não é? Sóbrio, né? Sede sóbrios e vigiai, que não é isso que ele está falando. Sede sóbrios e vigiai. Ó, não acha que as coisas são por acaso, não. Tinha uma cilada do Satanás. Sede sóbrio, e vigia, porque o diabo anda ao redor buscando a quem possa tragar. Sabe o que é isso? Ele fica esperando uma brechinha da nossa parte. Lá no Coríntios, não fala o 10, 12, fala assim, ó, não veio aquele que está em pé, cuide, vigie, para que não caia. Não veio tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, junto com a tentação dará o livramento. Não está falando assim? Irmão, em nome de Jesus, o que eu quero falar para mim e para você? Cuidado, querido, não fica desatento, não. A gente está no mundo que tem desafio. Agora, o que eu preciso entender? Em cada situação, o que eu vou fazer? Qual que é a chave? A chave é, fala para Deus, lançando sobre ele a ansiedade. Surgiu uma situação, ô Deus, pode ser pequena, pode ser grande. Surgiu a situação, o que você vai fazer? Você vai ficar com a boca aberta? Você vai ficar dormindo? Não, claro que não. Mas é claro que não. Oxi, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Nós vamos falar com o Senhor. Ô Deus, ó, tem tal situação aqui, cobre lá com o teu sangue. Eu não sei o que está acontecendo. Às vezes a situação chega querendo destroçar, bagunçar e tal. Mas aí a gente sabe o que Deus tem para nós, querido, vigia. Não fica desatento, não. Ele está falando para sede sóbrios e vigiai. Sabe o que é isso? Como é que eu consigo ser sóbrio? Se a pessoa precisa lá tomar lá alguma coisa, o remédio dá sono. Mas aí o que eu tenho que fazer? Ó, esse remédio tá me deixando com problema, tá? Me deixando grogue, aéreo todo ali, sabe? Substitui por outro. Em nome de... O que eu quero dizer? Às vezes, nós estamos perdendo o nosso tempo com situações que estão tirando a nossa atenção. Em nome de Jesus, não ache que as coisas são por acaso. Mantenha o seu... Vigia. O que é vigiar? Está atento, não é? Não é vigiar? Quando está lá uma pessoa, não tem lá o vigia é o guarda, vigilante. Ele não está lá vigiando, ele não está lá olhando, ele está atento se alguma coisa está acontecendo. As coisas acontecem na nossa vida de maneira humana, de maneira natural. Mas o que eu preciso entender? Surgem em condições espirituais. O que nós precisamos fazer em nome de Jesus? Vigiar. Se cuidar, não está acontecendo tal coisa? Vigiar ao que resistir, na onde? Na fé. Aí ele fala para nós aqui, ó, no Efésio.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmão, você está lutando com demônio, você não está lutando com gente. E se eu achar que eu estou lutando com gente, eu estou na batalha errada. Se você achar que você está lutando com gente, com pessoas, você está na batalha errada. Então, em nome de Jesus, entenda as situações, entenda as condições que nos cercam, em nome de Jesus. Diante de cada situação, diante de cada condição, o que nós vamos fazer? Viver debaixo do cuidado de Deus. Fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Então, como é que eu estou vigiando? Orando. Quando eu estou orando, eu estou vigiando. Você está vigiando. E assim nós vamos viver o cuidado e a manifestação de Deus. Nós vamos viver o cuidado e a manifestação de Deus, porque Ele é o nosso Senhor. Agora, o que eu preciso fazer? Sabe o que acontece? Irmão, nós estamos numa batalha. Acorda para a vida. Não fica guardando coisa com você, não. Fala logo para Deus, para Ele te dar a solução, a direção que você precisa. Fala logo para Deus. Não fica achando isso, aquilo que Ele tem cuidado de vós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Quando eu estou com a mente cansada, com um monte de coisa e tal, você consegue raciocinar direito? Você consegue pensar direitinho nas coisas? Então, em nome de Jesus, vigia, querido. Presta atenção, o diabo é sujo, ele luta contra a nossa vida. O que eu e você precisamos aprender é: deixa Deus trabalhar. Em nome de Jesus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Você não está lutando com gente, você está lutando com principado, com potestade. Então, em nome de Jesus, vigia. Agora, o que eu vou aprender aqui para finalizar? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Versículo 4. Ainda que eu ande, não é que está andando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós temos um Deus, um pastor da nossa vida, que é o Senhor Jesus, que cuida de cada situação. O que nós precisamos, em nome de Jesus, entender é que Deus está nos guiando. Nada nós temos falta. Ele nos leva para descansar nos verdes prados. Deitar me faz em verdes prados, o pasto verdinho, verdes prados. Guia-me a águas tranquilas. Traz um refrigério em nome de Jesus. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas. Você já entendeu isso aí? O que é ter o refrigério de Deus? Então, o que eu preciso fazer? Falar com Deus, que Ele é o nosso pastor. Se tiver lá um carrapato grudado em nós, né? Um carrapato, um outro bicho, o Senhor é o nosso pastor, Ele vai tirar. Ele vai ungir a nossa cabeça com óleo, vai levar para águas tranquilas. O que você precisa fazer? Se fortalece em Deus, não acha que as coisas são por acaso, não. Tem um Deus no céu cuidando da nossa vida, pastoreando a nossa vida, em nome de Jesus, enviando palavra, dando direção. Irmão, Deus manda a palavra de manhã, às vezes as coisas acontecem à tarde, acontecem no outro dia, mas Deus chega primeiro, porque Ele é o nosso pastor e está cuidando da nossa vida. O que Ele está falando para mim e para você? Vigia, sede só
sóbrios e vigilantes, não fica com nada na sua cabeça para ocupar a sua mente, mas põe o seu raciocínio em Deus e saiba que as batalhas não são com pessoas, com seres humanos, em nome de Jesus, são com principados e potestades. Então entra debaixo do cuidado e do pastorio do Senhor, em nome de Jesus. Bora orar? Jesus querido, Deus maravilhoso, obrigado, Deus, pelo teu amor e o teu cuidado para conosco. Obrigado pela tua bondade e a tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, enche a nossa vida da tua presença, enche a nossa vida da tua unção e da tua misericórdia. Aniquila toda a obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada pelo teu poder, a tua graça. Em nome de Jesus, vem operando com a tua unção. Jesus querido, vem manifestando do teu poder e a tua graça. Quebra o mal, quebra a obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada. Jesus, obrigado, porque o Senhor é o nosso pastor e tem cuidado da nossa vida, Deus. Obrigado pelo teu amor e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Pai, eu peço a ti, abençoa cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus. E nós te louvamos. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.